né, indicar quando que eu vou decidir pela tomografia de crânio na criança. Lembrando que eu estou expondo a criança à radiação, que essas menores às vezes vão ter que sedar para poder fazer o procedimento, e aumentando o risco associado ao trauma. Nos adultos, é mais fácil. Então, adultos com um Glasgow menor que 13, vai para a tomografia. Adultos com Glasgow maior que isso, eu vou observar os critérios. Glasgow menor de 15 por mais de 2 horas, suspeita de fratura exposta ao confundamento, sinais de fratura de base de crânio, perda de consciência de mais de 5 minutos, mais de 2 episódios de vômito, todo paciente com mais de 65 anos pelo risco de hematoma subdural crônico, e todo paciente que está em uso de anticoagulantes. Mas e na criança? Criança com TCE, que é um evento extremamente comum, como que eu vou triar esses pacientes e definir quando que eu vou indicar uma tomografia de crânio? Bom, para isso existe o PECARN, que hoje é a recomendação do ATLS, que é uma regra canadense para o uso da tomografia de crânio em crianças. Ele divide em duas categorias, menores de 2 anos e maiores de 2 anos. Em menores de 2 anos, eu vou considerar o seguinte: Glasgow menor que 15, alteração do nível de consciência, sonolência, agitação, resposta lentificada, perguntas repetitivas ou uma fratura de crânio palpável. Veja que aqui não estou falando de raio-x, estou falando de uma palpação, um exame físico que mostra ali uma suspeita de fratura. Se eu tenho qualquer um desses elementos, a recomendação é de se realizar a tomografia. Porque aqui o risco neurocirúrgico, isto é, o risco desse paciente precisar de algum procedimento neurocirúrgico, é alto, é de 4,4%. Se não houver nenhum desses sinais, eu vou considerar outros critérios. Presença de hematoma subgaleal, e aí com exceção do frontal. Então, hematoma subgaleal parietal, occipital, né? Perda de consciência por mais de 5 segundos, comportamento não habitual relatado pelos pais, ou mecanismo perigoso. O que é mecanismo perigoso? Ejeção de veículo, acidente com vítima fatal, capotamento, atropelamento da vítima sem capacete na bicicleta, queda de altura, crianças menores de 2 anos, com queda de altura maior que 90 centímetros. Ou algum objeto pesado que caia na cabeça, algum trauma mais intenso. Se sim, a gente vai discutir tomografia ou observação, porque nesse caso o risco é de 0,9%. Então, eu posso fazer a tomografia, como posso conversar sobre a possibilidade de observar. E aí, o que eu vou levar em consideração nessa minha decisão? Se eu tenho um achado isolado, se é apenas um desses itens, ou se são vários itens, se o paciente está piorando os sintomas ao longo das horas, idade muito pequena, menor que 3 meses, experiência pessoal do médico e, inclusive, o desejo dos pais, que também deve ser levado em consideração. Caso contrário, não há indicação de tomografia, porque nesse caso o risco é menor que 0,02% de ter necessidade de alguma intervenção neurocirúrgica. Já nas crianças com mais de 2 anos, o fluxograma é bem parecido, com pequenas mudanças. Um eletro menor que 15, o Glasgow menor que 15, a alteração do nível de consciência, sonolência, agitação, resposta identificada, perguntas repetitivas, ou sinais de fratura de base de crânio. Nesses casos, tomografia, porque o risco é alto, de 4,3% de procedimentos neurocirúrgicos. Caso contrário, vou considerar vômitos, perda de consciência, cefaleia intensa, mecanismo perigoso. São quase os mesmos, né, da criança menor. A única diferença aqui é a altura. Seria uma altura maior que 1,5 metros na queda. Caso sim, a gente vai discutir benefício, né, versus problemas relacionados ao uso da tomografia, sabendo que o risco é baixo, de 0,8%. E aí o que eu devo levar em consideração? Da mesma forma, achados são isolados ou são múltiplos? Houve piora dos sintomas? A experiência do pessoal do médico e o desejo dos pais. Caso contrário, não há indicação de tomografia, o risco é menor que 0,05%. Bom, mas
Na prática, na nossa realidade, será que funcionaria esse PECARN? Foi isso que o pessoal do João 23 tentou avaliar, né? Esse estudo aqui de 2020, publicado em agosto de 2020, com crianças com trauma TCE leve, no João 23, né, que é o Hospital de Referência de Trauma de Belo Horizonte, a equipe de neurocirurgia que conduziu. Foram 1.328 casos de TCE leve em crianças em um ano. Então, é um estudo retrospectivo. Foram feitas 484 tomografias, de acordo com o protocolo deles, que não é o PECARN, que foi um índice de 36,4% dos casos. Nenhuma tomografia veio alterada. E os raios-x de crânio, como eu disse, apesar de não haver uma indicação na literatura, né, nenhum fluxograma fala de fazer raio-x de crânio hoje em dia, mas ainda é muito utilizado na prática clínica. Então você vê que 52%, a maioria dos pacientes, usaram raio-x de crânio. Nenhum veio alterado. E a alta era feita ou pelo pediatra, em 74% das vezes, ou pelo neurocirurgião, em 17% das vezes. Você vê que a maioria das vezes é o pediatra que é responsável por essa alta. E eles descobriram que, se o tivesse sido aplicado, o PECARN reduziria em mais ou menos 5,3% as indicações de tomografia. Então teria um benefício sim do uso do PECARN, né, na prática clínica, na nossa realidade, a fim de reduzir o número de tomografias.